Senhoras, senhores acadêmicos, senhores ouvintes, eu quero registrar particularmente a presença dos alunos de História da professora Norma Cortes, que vieram aqui hoje assistir uma aula sobre Giambattista Vico. E eu quero registrar também, pedido Marco Lucchesi, a presença de Israel Pedrosa aqui na nossa plateia. Marco Lucchesi é professor da UFRJ e da Fiocruz, é formado em História pela Universidade Federal Fluminense, portanto, formado em História, boa gente. É pós-doutor pela Universidade de Colônia, na Alemanha. É professor visitante de diversas universidades no exterior, trabalhou na Biblioteca Nacional como editor de livros, periódicos, além de curador de exposições comemorativas. Dirige para a editora Rocco a coleção de poesia e coleção de clássicos. Recebeu, dentre outros, o Prêmio Jabuti, Prêmio Brasília, Prêmio Alceu Moroso Lima, pelo conjunto da obra poética, Prêmio Nacional Marin Sorescu, da Romênia, e Prêmio Ministério da Cultura da Itália. Seus livros foram traduzidos em alemão por Kurt Meyer Clason e para outras 12 línguas. Entre outros, publicou Meridiano Celeste, Bestiário, Memória de Ulisses, Ficções de um Gabinete Ocidental, Saudades do Paraíso, Teatro Alquímico, e traduziu, entre outros, A Sombra do Amado, poemas de Rumi, Baldolino de Humberto Eco, e outras traduções, e, sobretudo, o que interessa particularmente a palestra de hoje, a Ciência Nova de Giambattista Vico. Com a palavra, o professor Marco Lucchesi. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, meus amigos queridos que aqui se encontram presentes, infelizmente devo começar anunciando um problema. Eu pedi a José Murilo de Carvalho que me desse um sinal extremamente forte do ponto de vista físico se eu dissesse alguma tolice, mas eu vejo que há uma divisória na mesa e nem isso ele vai poder fazer e já se distanciou para tomar as dúvidas. Falo isso para dizer que José Murilo de Carvalho eu estudei, obviamente não sou o único, e a história do Brasil mudou, sobretudo a do Segundo Reinado e não só, pela leitura de Zé Murilo de Carvalho. Então, eu, como fui aluno nesses livros, me senti um pouco... Mas, enfim, agradeço e vamos tentar fazer alguma coisa. O problema maior, talvez, de Giambattista Vico, como há muitos séculos já se vem reconhecendo, é o problema da recepção. A recepção, por si própria, ela será sempre um problema, terá seus desdobramentos, seus desafios hermenêuticos, de que a história, em geral, é bem o testemunho dessa problemática. Muitas vezes não se encontra um novo documento e nem sequer um conjunto de novos documentos que, porventura, fossem capazes de alterar uma determinada interpretação de um fato histórico. Mas, pela própria hermenêutica intrínseca do fazer histórico, muitas vezes nenhum documento descoberto e, portanto, inúmeras novidades por um olhar que ganha uma dimensão cada vez mais precisa e uma sintonia fina mais exigitiva. Um caso clássico, por exemplo, na historiografia brasileira, é a questão operária, como ela foi estudada durante muitos anos. Os documentos sempre estavam onde sempre estiveram. E, no entanto, o olhar precisou, digamos, perlustrar um pouco mais, se perguntar alguma coisa de uma sensibilidade, de uma história, como se costumava dizer, a época dos vencidos, que agora veio à tona, agora, digo, nos últimos 40, 50 anos. Portanto, a dependência do documento, ela não é só o único fato importante na história, como se sabe, muito antes e depois, mas não tão emocionadamente como com Marc Bloch, no Métier d'Historien, que escrevendo no campo de concentração a respeito de uma grande descoberta de que o documento, e aí batia contra uma certa tradição positivista, ele não é tudo. Inclusive, a ausência do documento ela já é necessariamente um documento. Ficou muito longa essa observação, mas para dizer que a recepção é sempre um problema, e não importa como e quando se verifique a obra. O caso da obra de Giambattista Vico é exponencialmente ainda mais complexo em termos de uma recepção. Quem viu isso muito bem na história da literatura e do pensamento italiano foi Francesco De Sanctis. De Sanctis dizia que, de fato, Vico era tomado de um grande orgulho
E o próprio Vico dizia, na sua belíssima autobiografia escrita em terceira pessoa, como se usava fazer, não é? Dizia, ele foi autodidáscalo, ou seja, ele aprendeu apenas com ele próprio o que soube aprender. Isso, ao mesmo tempo, se para Vico era um sentimento de orgulho e uma distinção notável por uma série de consequências que vamos falar daqui a pouquinho, por outro lado, o deixou profundamente isolado. Vico, como Descartes, e o grande argumento nosso terá de ser com esse diálogo permanente com Descartes, mas o Descartes apenas do discurso do método, não o Descartes das meditações filosóficas, por exemplo, um Descartes mais pleno e mais agostiniano, que de cartesiano não tem absolutamente nada. O problema é que Vico estava sozinho. Contra Descartes, numa Nápoles que ainda guardava uma grande tradição filosófica, muito alta, muito importante, mas asfixiada naturalmente pelas consequências de uma escolástica trentina, do Concílio de Trento, ressuscitada e imediatamente morta pelas mãos, por exemplo, de um Caetano, que era um não abandonar jamais Aristóteles. Vico estava com Aristóteles até certo ponto e detestava Descartes por outro. Para os jesuítas, Vico estava muito adiantado. Para as correntes contemporâneas pré-iluminísticas, Vico era alguma coisa que pertencia ao reino das cavernas, quase assim. Esse era um primeiro problema que tocou a recepção. E isso que dizia De Sanctis, essa era a fragilidade de Vico, que não estava com uns e com outros. Por outro lado, Michelet, e não é pouco dizer Michelet, é já uma senha. Quando Michelet se debruça sobre obras de Vico e descobre uma série de pressupostos que iluminariam uma historiografia mais sensível no século XIX, contaminada, e aqui me refiro, por exemplo, à cidade antiga de Fustel de Coulanges, por exemplo, demonstrando que havia outras razões menos políticas e administrativas que podiam ter na história uma voz determinante, como uma multiplicação de causas que podiam explicar coisas que hoje nós sabemos com a École des Annales, com a história das mentalidades, como, por exemplo, o próprio Fustel demonstrava que a religião na antiga Roma e na Grécia teria sido um dos elementos-chave para a derrota de um império tão poderoso e grave como era o caso do Império Persa. Os gregos lutavam não só num território que conheciam, mas lutavam para defender, inclusive, uma posteridade que se começava a contar desde o nascimento, a partir do enterramento dos mortos, dos deuses lares. Isso vamos ver com calma depois, porque para Vico isso é muito essencial. Quando Michelet descobre Vico, e o século XIX se dão conta de Vico, muitas conclusões a que Vico havia chegado pareciam extremamente abstrusas, por um viés iluminista que, um certo viés iluminista que, século XIX adentro, é lido numa chave menor, e que então fazia com que Vico se transformasse num fato ainda mais estranho. E last but not least, para acabar com esse problema da recepção e chegar imediatamente a Vico, Vico tinha dois grandes problemas para os eruditos da época. E nenhum problema com a erudição. E a gente vai ver isso depois como fica interessante em Vico. Vico era um mau erudito e Vico escrevia muito mal numa língua em que, digamos, uma língua que vivia em Nápoles, sobretudo, um grande problema de identidade. Nos 400 anos, daqui a pouquinho, do Dicionário da Crusca, escrever em italiano fora de Florença ou de Siena era também um desafio que não foi resolvido em poucos séculos e que talvez, segundo alguns, ainda não se resolveu de todo, e que bom que não se resolva jamais. É um sentimento de riqueza esse. Vico escreve grandes subordinadas, cascatas de subordinadas, em que é difícil encontrar qual é a oração principal. Abre parênteses e parênteses dentro de um parênteses e assim sucessivamente. Mas o que aborrecia os eruditos de então, aqueles que só trabalhavam com o fator horizontal, ou propriamente erudito, era que nem mesmo nisso Vico se garantia e acabava encontrando situações extremamente escabrosas, por exemplo, dizendo que mythos vinha de mutus, ou então que o herói vinha de eros. Enfim, uma coisa que qualquer estudante mínimo sabe que não há aproximação entre essas duas situações. Portanto, quando Vico, e isso disse muito bem Isaías Berlin, Isaías porque é a pronúncia correta, não é? Isaías Berlin, não o russo, né, como a gente sabe. Quando o Vico ressuscitou, era já tarde. Praticamente tudo aquilo que ele dizia não era novidade, já estava dito. E era então um trabalho de museologia, pura e simplesmente, ou ainda existia uma centelha filosófica capaz de mover e adiantar situações que, porventura,
nos dissessem algo no século XX e hoje XXI. Vamos diretamente a Vico, acho que o parênteses ficou gigantesco. Bom, Vico nasce em Nápoles, nasce em 68, século XVII, morre em 1744, as edições da Ciência Nova foram 3, trabalhava e retrabalhava sobre todas elas. A grande questão de Vico, principal, o grande interlocutor secreto e presente é Descartes, e o discurso do método de 1637. E aí é a grande paixão de Vico, e é toda uma latência e uma defesa que hoje me parece igualmente importante quando se discutem as humanidades. Vico bate frontalmente diante da ideia de Descartes de que a única ciência possível era a matemática. Descartes, na extremidade do seu discurso, talvez no terceiro capítulo, agora não consigo lembrar, me esqueci, mas ele diz justamente que o historiador era um fato de pura alienação. O historiador, ele abandonava o presente, ele se confundia num bosque distante e, ao regressar, ele não sabia exatamente o que se passava hoje. Portanto, era uma espécie de esquecimento total das demandas imediatas da vida e das relações mais... Não era um vitalista, mas se refere justamente a uma espécie de um homem que se perde numa não-ciência. E, continua dizendo Descartes, o melhor erudito que, dentro da história, pudesse conhecer a história romana, saberia muito menos do que a serva de Cícero. A empregada de Cícero seria superior e muito avantajada no conhecimento da história. Naturalmente, com o gênio maligno e com a certeza de Descartes do ergo sum, porque é um ego cogitante, para Descartes, o gênio maligno morria justamente por um exercício pleno de uma autoconsciência reflexiva, que pelo menos aquele seria um elemento mínimo para a construção de um continente maior, a partir das visões do eu. E aí é um Descartes que tem uma marca agostiniana tímida no discurso do método, mais presente, que não é o caso agora de desenvolver. Vico responde de forma extraordinária. Vico diz que é um absurdo a proposição da leitura de Descartes, que a razão é bela, a razão é sedutora, toda a razão tem um marco preponderante na história do conhecimento, mas o ser humano não pode ser mutilado a essa forma de expressão da fantasia e da imaginativa. O ser humano não era apenas razão. A razão era muito importante e não se discutia isso. E era um Vico que estava na Universidade de Nápoles, numa cátedra de retórica antiga, que fazia, tradicionalmente vindo do Renascimento italiano e do humanismo, uma defesa gloriosa, intensíssima e radicada naquilo que era a erudição de um tempo. E a gente já vai mostrar um pouquinho. Essa erudição, ela, para Vico, nunca foi um problema. Ela só era um problema como a erudição não passando de si própria, como fim em si mesma, como um plano horizontal que fosse levemente cumulativo ou densamente cumulativo e que não fizesse senão um apelo de um colecionismo incessante. Isso é pequeno. É um parênteses que muitas vezes a gente pode até discutir na cultura brasileira, não é? Muitas vezes uma espécie de falta de vontade da empiria. Existem algumas teses, inclusive, que mostram que a cultura no Brasil deveria ser diferente, não poderia passar por escaninhos acumuladores, porque nós somos, assim, digamos, o sexto império, para não insistir num quinto. Mas aqui fui meramente irônico. Vico não morre na erudição. E essa erudição contra a qual Descartes se, digamos, insurgia é exatamente o mesmo ponto que Vico não admite. Uma história que pode ser modificada apenas pelo tamanho do nariz de Cleópatra, como se costumava dizer. Se o nariz de Cleópatra tivesse um tamanho diferente, toda a história do mundo teria sido outra. Quer dizer, essa história, de fato, embora ela já tenha aí um pressuposto um pouquinho mais alto do que a factualidade, ela era exatamente esdrúxula para Vico. Bom, Vico responde o seguinte, vamos agora bem firmemente, seguindo alguns passos que me parecem essenciais, e a minha palestra vai ser muito simples, ela não tem qualquer pretensão, senão de uma aula muito simples, diante de um problema importante, para um pouco sair esse Vico dos hieróglifos. Vico diz, não podemos mutilar, o homem não é apenas razão. E, ao dizer isso, ele começa a bater Descartes, dizendo que, na verdade, dentro de um princípio escolástico,
nós conhecemos através das causas. Há um aristotelismo, mas é um aristotelismo extremamente ambíguo, misto e sujo, graças a Deus, como durante muito tempo foi durante a Renascença. Um aristotelismo de alta qualidade, mas de baixo impacto de fonte. O mesmo se dá, inclusive, com Platão. Até o século XIX não há Platão. Há um Platão com altíssimo sotaque neoplatônico, sobretudo plotiniano. Essas foram retomadas importantíssimas do século XIX, como sabemos, para diante. Vico diz, nesse seu aristotelismo, que só podemos conhecer as coisas por dentro, desmontando-as, remontando-as, construindo-as a partir de uma experiência humana muito clara. E ele diz, a física, cantada por Descartes, e a matemática, elas respondem parcialmente por alvos filosóficos e epistêmicos, vamos assim dizer. Por exemplo, a matemática. A matemática é a criação humana, isso que interessa para Vico. Mesmo o ponto e a reta, o ser humano pensa, não importa que grau de abstração o ponto e a reta realizam, mas isso é humano e isso pode ser seguido. Não pode ser verificado, não há empiria para Vico, mas, de fato, era alguma coisa que se podia ter. Para Vico, nós temos aí a verdade. A matemática lida com a verdade, mas não com a certeza. Não há mensurabilidade possível no real para a demonstração de uma matemática do ponto de vista da geometria. Então, nós temos a verdade, mas não temos a certeza. Por outro lado, a física, e o homem é exterior ao mundo físico do ponto de vista do conhecimento e da compreensão. Vico diz que, do ponto de vista da física, nós temos o certo, nós temos a certeza. Nós medimos, nós experimentamos, nós construímos, mas não temos a verdade, porque está fora do homem. Esses são os primeiros gestos de Giambattista Vico em torno de uma ciência que precisava encontrar um estabelecimento entre a certeza e a verdade. Vico, inclusive, dizia que ambas precisavam de uma espécie de confusão ou de uma conversão, para usar um termo medieval da conversão, ou seja, accertare il vero e avverare il certo. Era preciso que uma ponta, a verdade, e outra ponta, a certeza, se complementassem dentro de um único gesto de conhecimento. E qual poderia ser essa ciência nova, se não a história? Muito antes da ideia de Wissenschaft der Geschichte, assim conhecida e com o timbre marxiano, o homem já em Vico, não começa com ele, mas já em Vico o homem faz a história e sofre a história. E para esse tipo de compreensão, a história era efetivamente a razão, a fantasia, a sensibilidade, juntas, articuladas, mas, sobretudo, ancorada num princípio epistemológico em que a certeza e a verdade não estão mais bipartidas, como na proposta cartesiana. E por que não estão bipartidas? Porque o homem, ao contrário da física e da matemática, ele é sujeito, mas também objeto da própria ciência, que ele é capaz de reconstituir dentro de si mesmo. Fico, na verdade, ele considerava a história como uma ciência, uma espécie de metafísica do conhecimento humano. Então, aqui nós já temos uma grande surpresa. Por enquanto, digamos, estamos bem na superfície e com ideias algo abstratas, talvez. Mas o fascinante de Vico é ver como esse caminho de um método que ele cria, baseado numa paisagem epistemológica muito densa e bela, como é que ela vai dar resultados do ponto de vista da historiografia totalmente fascinantes. Mas acompanhemos e vamos ver se terminamos essa etapa. Como se faz o certo e o verdadeiro do ponto de vista de uma ciência da mente humana diante da história? Para Vico, assim como para um outro grande concorrente dele na Itália, concorrente em termos de uma erudição espantosa, fora do lugar, e não odiosa, e que não era escravo da erudição, mas que não podia prescindir da erudição, como, aliás, não imagino que se possa jamais prescindir de todo e qualquer conhecimento que seja generoso, embora atravessado por uma luz, como queria Nietzsche, dizendo que, de fato, Apolo é de uma beleza extraordinária. Nada é mais belo do que a luz de Apolo. Mas ela é mais bela, sobretudo, porque marcada
pela ausência de luz de Dionísio. Não é Apolo ou Dionísio, mas Apolo e Dionísio, como todos sabem, não é o caso agora de lembrar. Mas Nietzsche aparece nessa ponta, meio que estranhamente colocado, porque Nietzsche, de alguma forma, assim como Leopardi, viveram uma passagem delicada, extrema e fascinante entre a filologia, em termos vickianos, e a filosofia. E não vou aprofundar nem Dante, nem Leopardi, nem Nietzsche, mas basta lembrar que Nietzsche era professor de grego, e que pena que tivesse sido apenas professor de grego se ele próprio não reivindicasse, diante da sua filosofia, um salto. Há uma ideia de Springen importante na leitura de salto, na leitura de Nietzsche. O mesmo com Leopardi, que diz justamente nos seus diários, no seu grande laboratório diarístico do Zibaldone, a passagem do erudito ao belo. E aí, diz Leopardi, ele começa a ler Dante, começa a ler Petrarca, e aí nasce Leopardi, que não perdeu, no entanto, as raízes profundas de uma indagação, uma pesquisa que passa pela matemática, pela astronomia, desde os 11 anos de idade. A erudição, portanto, como se pode ver, não é inimiga de ninguém, apenas dos tolos, ou porque a demonizam, ou porque se escravizam diante da massa do conhecimento. Vico dizia que, na verdade, não se pode não passar o primeiro passo, viver o primeiro passo, que é a filologia. Não como entendemos hoje a filologia, mas a filologia na história, o que seria para Vico? Pontes, arcos etruscos, bustos, ermas, livros, textos, inscrições rupestres, hieróglifos, uma grande e caótica enumeração. O historiador, ou o cientista novo, por assim dizer, não podia prescindir, esgotar, quanto lhe fosse possível, o conhecimento de tudo que lhe cabia conhecer. É o primeiro passo. Sem erudição ou sem a filologia, como diz Vico, não se pode dar um passo. Por quê? Porque a filologia responde pela certeza. É o factual, como hoje talvez nós hoje pudéssemos reduzir numa perspectiva brodeliana o que é o primeiro grau, a primeira etapa da certeza. Estou exagerando, as questões são mais complexas, mas para fazer um pouco mais rápido a síntese. Por outro lado, conhecer e acumular não significa entrar num plano de inteligibilidade. É muito pouco, está aquém de todas as necessidades. É preciso que entre em campo, como Vico a conhece e a denomina, a filosofia. A filosofia como um feixe de luz interpretativo, uma hermenêutica que deve responder a um mundo caótico, até então inexplicável, e a partir dessa hermenêutica construir então o outro patamar, que é o patamar da verdade. A filologia e a filosofia podem ser, para Descartes, uma espécie de gênio maligno que voltou, que Descartes não conseguiu matar. E ambas as questões da filologia e da filosofia precisam uma e outra conferirem-se mutuamente, confirmarem-se, de tal modo que a filologia complemente a filosofia e vice-versa. Portanto, accertare il vero e avverare il certo. Para não insistir mais nisso tudo, o que há de fascinante em Vico, muitas vezes o que a gente pensa é uma ideia de circularidade na história. O Collingwood já disse com grande sabedoria, naquele livro notável, A Ideia de História, que seria diminuidor, e é uma má leitura dizer que Vico trabalha com a circularidade. Isso está bem para Políbio, isso está bem para o mundo grego e latino, responde com grandes intensidades. Mas em Vico há uma espiral. Vico, ele naturalmente, como todos os do seu tempo, até Gibbon, o próprio Gibbon nos conta isso na sua autobiografia magnífica, do grande impacto que tem ele no Fórum Romano, pensando a chegada dos frades dominicanos, e ele tendo a ideia do que seria uma espécie de insight diante do fim do Império Romano e da decadência. Até Gibbon, portanto, e muito antes, desde o Tratado de Monarquia de Dante, o próprio Maquiavel, Chabel tratou disso aqui, nos mostram que o grande exemplo, o grande modelo da latinidade é Roma. Roma é a chave de compreensão de uma história mais ampla, é o modelo da história. Claro que os modelos são os mais diferentes possíveis. Não se trata da mesma Roma quando falamos de Dante, nem tampouco é a mesma cidade quando entra em jogo Maquiavel e Vico. No entanto, Roma, com a sua fastígio, decadência, Roma um pouco acaba servindo aquilo que Vico constrói como uma história ideal eterna. Essa história eterna, ela parte de Roma como modelo,
mas ela não reduz, e por isso não pode ser um círculo, ela não reduz tudo à igualdade. Essa ideia de um eterno retorno não estava nem mesmo ainda em Nietzsche. Ela é antiga, ela é grega, talvez antes, inclusive, como se pensa por inúmeras razões. Mas essa ideia desse eterno está em Louis Blanqui, que Nietzsche não leu Louis Blanqui, como nós vemos nas cartas e nos debates em termos de eterno retorno, que tem outra ideia. Mas para Blanqui, num belíssimo, pequenino livro que está saindo agora traduzido, A Eternidade através dos Astros, diz, por exemplo, que José Murilo de Carvalho estará, durante séculos, ininterruptamente, se não milênios, escrevendo sempre a respeito do teatro de sombras, e eu, como leitor da UF, estarei, e vocês ouvindo 10 mil vezes isso, e, enfim. Era um sistema terrível esse de Blanqui. Em Vico não poderia haver, por inúmeras razões, esse tipo de aproximação, mesmo porque Vico, por mais que conhecesse a cultura grega, tem um sentimento latino mais forte. Roma não se repete. Há muitas Romas. E a história, ela nasce de 3 maneiras. Ela é tripartite. Todos aqui falaram muito, né? Rouanet também, todos, né? Nessa história tripartite. Tarcísio Padilha também dizia isso a respeito de Agostinho. E aqui a história tem 3 pontos, 3 elementos que se repetem. E agora a gente vai ver como fica mais bonito a crítica a Descartes, mais bela, mais cheia de grandes metáforas e grandes riquezas epistemológicas. A metáfora epistemológica, como gosta de dizer Umberto Eco, né, que é uma metáfora que cresce, e cresce numa área epistemológica que ganha sempre mais o velho conteúdo crescente. A história se divide em 3 fases: a idade dos gigantes, a idade dos heróis e a idade dos homens, por exemplo. E essa história, o que é incrível, ela não tem uma marca de darwinismo, ou não tem aquilo que a gente poderia, às vezes, encontrar assim, naquele sorriso delicioso de Voltaire, no dicionário filosófico, e numa preocupação de mostrar que, digamos, a humanidade ela tem um compromisso maior, que é a razão, e basta a razão, e nós hoje sabemos, por todas as questões, que ela não é necessária, mas não é absolutamente suficiente. Rouanet trouxe, inclusive, os amigos de Freud para conversar e ampliar esse panorama, e trabalhou com Benjamin e com Adorno, enfim. O interessante para Vico, em todo esse grande momento da história, é que nada é menor, nada é visto como uma espécie de aristocracia do presente. Não somos melhores do que estamos hoje, mesmo porque essa história cria espirais. São formas diferentes de compreender as coisas e o mundo. Então, Vico Bechara tem uma belíssima descrição, por exemplo, sobre o que veio antes na língua. Então, por exemplo, os homens primeiro sentiam as coisas com um verdadeiro impacto, com uma grande emoção. Quanto maior a emoção, diz Vico, menor a sofisticação intelectual. Mas não quer dizer que as expressões de épocas pregressas não têm um valor, têm um grande valor. Então, por exemplo, a própria história da língua se escreve assim. Primeiro, os gigantes pensaram através de onomatopeicas. Eles ouviam, por exemplo, o barulho de um raio e diziam Zeus. Acho que não entenderam, mas quer dizer Zeus. Então, todos os povos tiveram seus Zeus, porque viam o relâmpago e, portanto, associavam o relâmpago a uma inteligência divina. Tudo isso que nós hoje já tratamos tem essa origem em Vico. Portanto, até aqui estamos ressuscitando inutilmente, a princípio, mas acompanhem e vejam a beleza. O próprio Rousseau, aliás, escreveu um ensaio sobre a origem das línguas, em que ele foi premiado com este ensaio, e Rousseau não havia lido Vico, e é muito interessante como a proximidade entre os dois é realmente quase que estarrecedora, num certo sentido. Então, primeiro começamos com a onomatopeia. Muito depois, então, começam os pronomes. Vico pensa numa metafísica da mente humana e, portanto, ele vai constituindo todo esse processo do simples ao complexo, só tem nenhuma novidade. O verbo, por exemplo, tem que ser a última coisa pensada, porque o verbo requer um antes e um depois, requer um grau de abstração que as crianças não possuem. E isso vai por inúmeros fatores, inúmeras formas. Uma grande revolução nesse tipo de pensamento é que Vico começa a dar valor aos mitos como portadores de uma verdade. Havia 2 situações, grosso modo, imperativas no tratamento dos mitos, até a querela dos antigos e dos modernos. A primeira era acreditar, e isso foi um grande perigo a princípio, que só os antigos haviam atingido uma sabedoria
tão importante, tão definitiva e tão misteriosa que todo o sentido que eu pudesse dar para aprofundar meu conhecimento precisava olhar sempre para a Grécia, para o Egito, para mais antigamente. O grande campeão desse delírio, um delírio maravilhoso, aliás, foi Kirchner, Athanasius, né, que pensava, por exemplo, uma aproximação entre os hieróglifos do Egito e a China. Inclusive, achava que estudando um chegaria ao outro. São aqueles grandes riscos que só o Barroco foi capaz de criar com grande maravilha, assombro, labirintos e assim sucessivamente. Vico rechaça essa ideia. Não há nenhuma sabedoria antiga guardada atrás do hieróglifo e superior a qualquer outra sabedoria. A outra postura até aquele tempo, então, seria ou dizer que havia um segredo guardado, portanto, só a antiguidade viu mais longe e era preciso avançar para a antiguidade, regredir para a antiguidade. E o outro é que não tinham nenhum valor o que estava escrito, porque não haviam atingido patamares de inteligência, patamares racionais, e, portanto, tudo que se dizia sobre Homero, tudo que eram as antigas tradições, não tinham valor, porque desprovidas de qualquer densidade reflexiva maior. Vico recusa as duas posturas e vai mostrar que homo, ele diz, né? Bom, estão falando muito no Supremo em latim, então eu vou evitar isso tudo, né? Então, o homem inteligente tudo faz. Vico diz, o homem não inteligente, portanto que não está, tudo faz. Então ele começa a mostrar que, até mesmo hoje, na língua, os homens começam ao início, a metonímia e a metáfora e a sinédoque, que para Vico são de extrema importância. O homem ele começa a criar uma espécie de, o Vico chama isso, autopsia. Fica feio dizendo assim, mas na verdade é na raiz da palavra, era que o homem emprestava parte de si próprio ao cosmos. Então, se podia dizer pé da montanha, acho que até hoje se diz, não é? Seio, como se dizia em Portugal, não é? Ou no português antigo, seio como enseada. E todas as partes do corpo eram atribuídas aos elementos que estavam expostos na natureza. Para Vico, essa era uma forma notável de criar aquilo que ele chama dos universais fantásticos. Ao contrário dos universais aristotélicos e de tradição escolástica, que consistiam em retirar por negação o que era essencial àquele corpo e a diversos corpos parecidos, flor, que pode servir para rosa, pode servir para orquídea, pode servir, enfim, só havia para Aristóteles o interesse desse universal, que era um universal reflexo a partir da individualidade. Para Vico, não. Para Vico, os homens antigos pensavam a partir de universais fantásticos. Tudo que hoje nós podemos pensar a partir de Levry-Bulle, mas também de Marcel Mauss, toda a antropologia dos últimos, digamos, 80 anos, né, que começou a compreender que não havia uma diminuição da capacidade intelectual. Depois, Lévi-Strauss, naturalmente, reviu alguns desses pressupostos, mas mostrando que era uma forma de conhecimento plena, que era preciso rever fora do cânone ocidental, e Vico já pensava nisso com grande beleza. Prova disso tudo, por exemplo, é a questão é o livro 3 da Ciência Nova, que é a descoberta do verdadeiro Homero, que é talvez um dos momentos mais refinados do pensamento de Vico. Eu, na verdade, me referi apenas à linguagem, à evolução da linguagem, mas aí há a evolução dos costumes, aí há a evolução de tudo que se possa imaginar. Uma física poética, ou seja, uma interpretação do cosmos na idade poética, que é uma idade, como já dissemos, em que predominam os universais fantásticos, a memória, o espanto diante do cosmos e da natureza. Para Vico, quanto mais forte era a fantasia, menos poderoso o intelecto racional, como entendemos até aquele instante, e vice-versa. Para Vico, esses cursos e recursos, chegaremos já a Homero, ele chama de corsi e ricorsi, que na verdade seria essa forma, digamos, não circular, mas espiral. Para Vico, na verdade, os homens vivem essas três idades, como Roma as viveu, e depois, de novo, essas três idades se renovam. De forma que nós chegamos ao ponto máximo, que é a idade dos homens, que é a idade em que prevalece a razão,
a reflexão, inclusive a poesia, para Vico, nesse momento, ela é extremamente depauperada, porque falta a fantasia, produtora de grandes elementos e grandes impactos, então a poesia é menor nesse momento. Não poderia para Vico existir um Homero num tempo como o dele, Vico, mas só em tempos poéticos, no sentido estritamente que ele empresta ao fenômeno. E quanto mais a razão evolui, chegamos àquilo que o Vico chamava da barbárie da razão, que é uma espécie de, digamos, movimento interno da plenitude da razão, em que alguns elementos começam a minar os limites no exercício dessa mesma razão. Vico, por exemplo, cita o excesso de crítica, que se torna cada vez mais impactante, juntamente com o ceticismo e outras questões que levam a uma nova barbárie, e aí tornamos novamente a idade dos deuses ou dos gigantes, como se queira. Vico, naturalmente, tem uma ideia providencial. A ideia transcendente está aqui completamente embutida. Assim como também em Bossuet, no discurso sobre a história universal. A transcendência não pode ser retirada, mas entra de uma forma menos determinante, de uma forma, talvez, auxiliar, de grande beleza, que agora não é o caso de lembrar. Vico vai, então, perguntar qual é o verdadeiro Homero. É o terceiro livro da Ciência Nova, que é composta de 5 livros. E por que eu chamo a atenção para o terceiro? Porque o terceiro é o momento, digamos, de aferição metodológica. É o momento de autorreflexão em que a própria Ciência Nova, dado o fato de ela ser uma ciência, quer juntar o verdadeiro com o certo, na interpretação de Vico, e ver como é que isso se resolve num grande problema, até hoje não totalmente solucionado, que é a da vida ou da biografia e ou da obra de Homero como tal. Nesse momento, entram em campo também, entraram antes e entrarão depois do terceiro livro, as famosas etimologias de Vico. E muitas vezes o paralelo e toda analogia filosófica é sempre muito arriscada e de pequeno valor, mas eu vou me atrever a dizer uma coisa muito simples, não há nenhum atrevimento a dizer a simplicidade aqui, não o que eu vou dizer. Mas, por exemplo, eu me lembro que em muitas interpretações, data venia, Eduardo Portela, Rouanet, enfim, não é? Tarcísio, e, enfim, tantos, quando se dizia, por exemplo, que as etimologias filosóficas, entre aspas, de Heidegger, não tinham força, não respondiam, então buscavam uma tentativa de dicionarizar ou de tornar gramatical alguma coisa que estava muito além desse patamar. E os inimigos buscavam também de outras maneiras singularmente despiciendas, não é o caso de citar aqui, porque todo mundo sabe e não são nem argumentos. Mas a ideia era, sabe, não se podia pegar uma palavra como Abgrund, abismo, suspenso numa condição, né, ab e grund, e daí tirar grandes citações importantíssimas da interpretação de Heidegger para Hölderlin, por exemplo, e Trakl, e dizer que isso, na verdade, de um ponto de vista é muito pequeno, é muito menor, porque a ideia não era filológica nesse caso, mas estava atravessada por uma luz filosófica de grandes e impregnantes consequências no Holzwege e na própria relação de Hölderlin. O paralelo é mal feito, já o disse antes, mas isso também, de alguma forma, serve para Vico. Porque se a gente vai observar que não existe etimologia suficientemente garantidora entre herói e eros, a interpretação de Vico para a idade dos heróis é extraordinária e vai resolver muitos aspectos intrínsecos da Ilíada e da Odisseia, por exemplo, dizendo que o herói é tomado de um grande pathos e de um grande eros, porque fazem parte de uma idade que exige a fantasia, eros, pathos, numa intensidade tal que formam universais, categorias de pensamento. Esse pensamento se realiza numa força viva, multiplicadora e forte. Vamos aos exemplos. Existiu Homero ou não? A velha questão homérica. E tudo aquilo, por exemplo, que a gente vê num clássico de um livro belíssimo, que ainda funciona, do Moses Finlay. Outro dia, acho que você citou Glotz, né, sobre a cidade grega, não lembro mais, foi o Arno, perdão, Gustav Glotz. Né? Mas se a gente pega um livro como Finlay, que faz nos anos 60 ainda, mas que levou naquele momento uma síntese extraordinária sobre a Ilíada e a Odisseia a partir dos seus próprios elementos para construir a história grega. O oikos, por exemplo, a famosa rapsódia em que Demódoco, o Aedo, entre Alcino e o rei dos Féaces, está cantando.
e conta a história de Ulisses, sem que Ulisses soubesse, como no Quixote, um desdobramento da própria obra, né? E Ulisses começa a chorar e o rei pergunta, mas por que está chorando? Então Finlay, por exemplo, mostrava que a Odisseia era, de fato, ela tinha esse campo, entre aspas, metalinguístico ou referente, porque a Odisseia era feita por esses aedoi, pelo Aedos, como este Demódoco, que está contando uma história que remontava, obviamente, ao que parece ao século XII, cantando aquele momento. E o Finlay mostrava por que várias citações da Ilíada e da Odisseia se repetem diversas vezes. Uma, por exemplo, tipicamente vikiana, Rhododactylos eos, a de Rosa e Aurora. Enfim, como pode a Aurora ter dedos, se não numa idade de autópsia, de autopsia, uma idade em que os homens emprestam, a idade dos heróis, seus próprios sentimentos às coisas, porque as coisas ainda são extremamente fortes. O conteúdo objetal, Vico não diz isso, mas por economia dizemos, prevalece diante da maravilha do sujeito, do espanto, thaumaxos, do próprio sujeito. Homero, dizia Finlay, repetia muitas vezes isso. Por quê? Porque era uma espécie de repente. O Aedos, ele faz o repente. Então, enquanto ele está dizendo um verso, ele já diz o que ele sabe. A de Rosa e Aurora. E aí já está preparando o que vem depois. Então, por isso que o mar é vinoso, por isso que Ítaca é rochosa, e assim sucessivamente. Mas Finlay criou, a partir disso, um grande edifício, a partir da matéria literária e de muitas aproximações arqueológicas. Vico responde de forma espetacular. Homero existiu ou não existiu? Há problemas. O primeiro problema é que, se for um único autor, eu estou raciocinando agora no horizonte vikiano, não no nosso. Mas é estranho, porque se for o mesmo autor, o estilo é extremamente diversificado. Na Ilíada nós temos sangue, gente que rompe, cóleras, brigas atrozes, batalhas incessantes, enquanto que na Odisseia somos mais a uma mornidão maior. Ulisses, por exemplo, da Odisseia, ele é apenas astuto, mas ele não é um herói heróico, não é um Aquiles, não é um Patroclo. Ele pensa o paládio, ele cria o cavalo, mas Ulisses tangencia até num certo sentido, quase sempre uma coragem extremamente reduzida. Quando for necessário, com os pretendentes, ele usa a coragem, mas é muito pequena. A areté de Ulisses, a virtus de Ulisses, a virtude, a qualidade de Ulisses é pensar os estratagemas. Ora, um Ulisses que na Odisseia está entre banhos quentes, no cômodo reino de Circe, da ninfa Calipso. Não, há uma grande diversidade. Por outro lado, responde Vico, há muitos problemas. Todas as cidades gregas, ou a maior parte delas, reivindica o nascimento de Homero. E, a dar crédito a todas as cidades gregas, Homero teria nascido em pelo menos 200 cidades gregas. E o arco cronológico da vida de Homero, continua Vico, é um arco fabuloso que, a dar conta no lápis de tudo aquilo que se diz a respeito da vida de Homero, Homero deve ter vivido entre 1000 e 2000 anos. Então, há um problema importante que aqui se encontra. Depois, Vico, seria interessante, eu não trouxe a tradução, mas, enfim, seria bonito. Mas ele diz isso justamente, alguns problemas que ele começa a lembrar, por exemplo, de Homero, todos os povos da Grécia, dignidade 23, dignidade vale dizer axioma. É uma espécie quase de more geométrico que o Vico queria, porque também não passou despercebida a Vico a leitura de Spinoza. Então há uma espécie de cartesianismo spinozista. Professor Tarcísio, eu não disse isso, não ouviu dizer isso, mas é como se fosse, nem os senhores, nem a internet, enfim. Mas há uma tentativa geométrica de demonstração e por isso ele recorre aos axiomas. E uma que ele chama de dignidades. De Homero não se sabe a pátria. De Homero todos reivindicam sua cidadania. Não se sabe muito menos a idade. Agora vem a dignidade 27, que é muito bonita. Dionísio Longino, não podendo dissimular a grande diversidade dos estilos dos dois poemas, diz que Homero, jovem, compôs a Ilíada e, velho, depois a Odisseia,
particularidade que demonstra a distância que existe entre as duas obras. É tradição também, diz ele na Dignidade número 30, que Homero foi cego e da cegueira tomou este nome, porque isso na língua iônica quer dizer cego. Uma outra péssima analogia de Vico. Mas de um ponto de vista da analogia que eu fiz antes, é bonito pensar porque Homero, na verdade, está ligado, num certo sentido, à cegueira, na leitura de Vico, talvez como esse Demódoco, porque todos os aédoi são cegos, ou quase todos, a maior parte deles. Mas Homero, numa outra acepção de Vico, também muito estranha, significaria entrelaçar, criar relações, como, por exemplo, de um tapete. E aí vem a resposta extraordinária de Vico. Sim, Homero nasceu em todas as cidades. 200? Homero nasceu nas 200 cidades. Quantos anos terá tido Homero? 1000. 2000 anos, é verdade. E a diferença? Por que escreveu de um jeito a Ilíada e de outro a Odisseia? Porque, de fato, Homero, jovem, escreveu, como dizia o Longino, até nenhuma novidade, parece que eu estou repetindo, escreveu a Ilíada. E, mais velho, Homero escreveu a Odisseia. Mas a saída de Vico qual é? Verdade, certeza. Na verdade, Homero nunca existiu. Isso ele diz num século em que a gente começou a pôr dúvida da vida de Homero, de um ponto de vista mais sólido, no século XX. E na primeira metade, e ainda aí não estávamos seguros, mas muito depois. Para nós isso pode não ter nenhuma importância, mas no sistema vickiano tem, vamos ver. Ele diz, Homero é um universal fantástico. Ou seja, a fantasia ela é uma forma de cognição. Homero, jovem, escreveu a Ilíada porque era a jovem Grécia que escrevia a Ilíada. E o Homero, velho, escreveu a Odisseia porque eram outros tempos na Grécia. E hoje nós sabemos aproximadamente, do ponto de vista mais firme. Perdoem se entro nos detalhes, mas eles defendem bem a ideia de Vico. Há 50 anos aproximadamente que se pensa da fixação das duas, 850 a 800, entre uma e outra, a Ilíada e a Odisseia, que ocorreram há 400 anos antes, portanto, há 1.200 anos antes de Cristo. Vico, portanto, resolve o problema homérico a partir de um problema que era justamente de um universal fantástico, porque Homero, ele deu uma linda definição, são os povos gregos que cantam de si próprios, para si, a própria história. Então, e aí os exemplos seriam infinitos, eu preferi concentrar. Me permitam fazer uma tradução péssima, eu não trouxe a tradução, quando ele diz na Dignidade número 5, na parte 5, assim Homero, jovem, compôs a Ilíada, quando jovem a Grécia, e por consequência ardente de sublimes paixões, como o orgulho, a cólera, a vingança, as quais paixões não sofrem dissimulação e amam generosidade. Ou seja, são paixões infrenes, não conhecem limite. E a essência dessas paixões é manifestar-se de modo generoso ou excessivo, que é o caso que Vico quer dizer aqui. Por isso, admirou Aquiles, aqueles leitores, aqueles escritores da Ilíada, herói da força. Mais velha a Grécia compôs a Odisseia, quando havia resfriado um pouco mais os ânimos com a reflexão, que é mãe da inteligência. E por isso admirou Ulisses, herói da sabedoria. E assim segue em páginas absolutamente admiráveis. O mais importante, talvez, já estou terminando, é pensar que isso criou uma tradição impactante da ciência nova redescoberta através de grandes pensadores, e não seria o menos importante deles, Benedetto Croce. E há um caso muito curioso, porque Croce acabou mais ou menos criando, como se costuma fazer, aliás, uma espécie de genealogia do ego, no sentido de que eu sou, senão, o esforço dos que me antecederam, e por isso o meu valor é maior, porque foi o maior de todos. Mais ou menos, digamos assim, o grande historiador da filosofia, o primeiro grande, que foi Aristóteles, mostrou como ele resolveu
inúmeras aporias que Platão e os antigos não souberam, e ele era a síntese de um grande processo, e por isso precisava criar a sua ancestralidade e dela tirar todo o proveito. Assim fez Croce, por exemplo, Benedetto Croce, em relação a Vico, prendendo-se num fato que também prendeu um bom tempo da minha juventude, não é uma ego-história, mas isso foi um ponto de sofrimento muito grande, até que ponto a razão e a fantasia podiam, do ponto de vista vickianos e posteriores, encontrar um grande afastamento. A ciência nova foi chamada a Divina Comédia Barroca, pelos excessos, pela beleza e, sobretudo, pela grande variedade. Há muitos nomes, há muitas situações, muitas referências, assim como em Dante. Mas também assim como em Dante, Benedetto Croce, fazendo com que Vico fosse o seu ancestral, mediado também por Hegel, e era outro tipo de trindade que a ele Croce interessava. Croce fez, num livro maravilhoso e perigosíssimo, chamado A Poesia de Dante, uma proposta escabrosa e que levou a crítica a pensar nisso durante muitos anos e décadas, que era o fato de que a Divina Comédia ela era parcialmente boa. Parcialmente boa porque a Divina Comédia ela tinha momentos de verdadeira poesia, que para Croce, seguindo as pegadas de Vico, era a fantasia propriamente dita, sem referências, sem cientificismos, sem utilizações teológicas. Portanto, a Divina Comédia, ou a poesia, ela, dizia Croce, ela como é a era que adere aos muros. Ela é bela, ela é verde e só ela tem valor. E a Divina Comédia tinha momentos de não poesia, momentos acinzentados, para usar a expressão goetheana, que eram referências teológicas pesadas, que pareciam a Petrarca uma verdadeira barbárie, algo inconcebível na obra de Dante. E Croce dizia que, afinal de contas, o melhor talvez fosse ler a Divina Comédia, porque ela era extrema. Veja, dona Cleonice, eu estou voltando à Divina Comédia, veja só. Acho que a culpa é sua, não sei como culpabilizá-la por isso, mas vou pensar num estratagema capaz de fazer. Enfim, o fato é que... Mas é um bom problema, eu acho. O fato é que a Divina Comédia era surda muitas vezes. E Dante dizia, no canto 32, onde estão os anjos? À direita de São Pedro quem está? À esquerda. É um dos piores, entre aspas, cantos da Divina Comédia, porque extremamente resfriados pela razão. Croce escreveu, portanto, a ideia de que era preciso recortar a Divina Comédia, ler com cola e tesoura. Os momentos de poesia, são os momentos de canto, e os momentos de não poesia, os momentos eruditos, pesados, técnicos excessivamente, que atrapalham Dante. Muito mais tarde alguém disse, eu não vou fazer o resumo disso, isso é só para fechar as ideias e dar boa noite a todos, se Murilo não me destruir depois disso, que é o fato de imaginar que, tá bem, pode haver momentos de não poesia, discutiam alguns críticos, mas Dante precisou de toda a filosofia medieval e transpôs toda a teologia de um tempo por um campo diáfano que até então não se conhecia, depois muito pouco. E Dante, por um lado, era sublime filósofo, usando a expressão de Vico, e sublime poeta, sem que uma coisa impedisse a outra. Não vou resumir que Eliot, e Ivan sabe isso muito bem, todos sabem, mas por ter traduzido Eliot, mas Eliot sabia disso, Jorge Luis Borges também, o grande, grande intérprete de Dante, o grande poeta Ossip Mandelstam também, num grande livro sobre Dante, e depois a crítica dantesca, como sempre, chegou atrasada, porque primeiro chega a poesia e depois chega outras coisas. A crítica poética chega junto. Tudo isso para resumir que, naturalmente, hoje, com as grandes reflexões de um Hardy sobre a filosofia da matemática, um livro belíssimo chamado Em Defesa de um Matemático, o próprio Hadamard falando da psicologia e da invenção da matemática, os próprios estudiosos que se aliam preferencialmente a intuição da matemática, mas dirão muitos, mas que chatice, por que vai tratar agora de matemática? Porque era um campo para mim extremamente importante e eu decidi falar sobre isso, apenas tangenciando, porque não aprofundei coisa alguma, como aliás prometi aos senhores desde então. Vico é muito mais que isso, há passagens inúmeras na sua obra e que chegava inclusive a deixar ninguém menos apaixonado que James Joyce. Joyce confessou muitas vezes que quando ele precisava de inspiração, ele buscava as páginas de Vico. Por quê? Se escrevia mal, se tinha etimologias falhas, se tinha situações que hoje a gente não define muito como ele.
entre a poesia e a não poesia, o que há em Vico é uma ousadia tão espetacular que qualquer antropólogo sensível que tiver passado por Mauss, que tiver passado por Lévi-Strauss, por exemplo, os grandes nomes, até mesmo por Clifford Geertz, na interpretação das esculturas de Geertz, reconhecerá que mais do que um rio, como se costumava dizer, cheio de coisas trazidas dentro, um rio caudaloso, como se da ciência nova. E se dizia que um rio caudaloso ele traz toda a sua generosidade, mas também traz pedras, peixes vivos, peixes mortos. É difícil nadar nesse rio, mas é efetivamente uma das grandes aventuras. Sobretudo nós que ainda estamos nos recuperando nesses últimos anos daquilo que foi nas faculdades de História, não todas, obviamente, mas uma proibição de que a filosofia da história não devia entrar, e por razões óbvias, mas por razões óbvias e às vezes feias, a filosofia da história não que sequestre a história e faça a história refém de um pressuposto, mas isso também pode e deve ser estudado. Mas quando uma metodologia começa a se constituir, se a gente não estuda os sotaques mínimos de uma filosofia da história, fica difícil fazer historiografia, até para não cair nesses erros, até para não aceitar tudo isso. Só que a grande proibição de entrar a filosofia da história, porque havia uma sub-filosofia da história nos tempos que eu estudava e que não é preciso sequer nomear. Uma história pálida, uma história previsível, em que você, já do título, nem precisava ler o livro. Por exemplo, um título do livro, Futebol, : Ideologia do Povo. Eu não preciso ler, nem hoje eu preciso ler, porque já sabemos onde vai parar. Né? Aquela visão diminuidora, amesquinhada, que nunca encontrou guarida nas grandes obras do pensamento marxiano. Vico não entrou nessa universidade. Vem entrando ultimamente, mas somos corresponsáveis também nesse pacto de silêncio diante de uma obra que deu ao Ocidente uma capacidade não apenas de resgatar uma sua própria história, mas de discutir toda uma sintonia fina que se constrói na crítica da história, na metodologia e também, porque não há pecado algum na filosofia da história. Quando Lucien Febvre e Marc Bloch não queriam a filosofia da história, eles tinham as suas razões. Era Spengler batendo a porta, por exemplo. Um livro de Spengler, Anos de Decisão, Jahre der Entscheidung. Spengler dizia que a maior tarefa do historiador era prever o futuro. Claro, Spengler podia tudo, mas nós não podemos. Isso a gente deixa para os cartomantes. Agora, não posso dizer como é bonito a leitura de Spengler, como ela é bonita. Mesmo não chegando em muitas partes, como ela é fantástica. Alimentada ou subalimentada por grandes intuições vickianas, mas não acabo com Spengler. Eu falei de Eliot e penso em Borges, e citei Dante e Dona Cleonice Berardinelli. Muito obrigado. Obrigado. Toda vez que eu ouço Marco Lucchesi falar, eu fico... me faço uma pergunta. Se nesta tenra idade ele já possui essa erudição fantástica, o que será quando ele chegar à minha provecta idade? Não depois. Quando ele for fazer uma palestra, vai ficar comentando o primeiro parágrafo durante os 50. Marco, eu notei absolutamente, não serei louco para tentar comentar o que você é um especialista em Vico e não serei louco a fingir. Eu não tenho nada a acrescentar ao que você falou. Por coincidência, algumas coisas que você falou eu gostaria aqui de comentar. Mas parabéns pela sua palestra, realmente uma magnífica palestra. E nós já estamos com o horário um pouco esgotado. Eu tinha preparado alguma coisa para fechar o ciclo das 3 palestras, mas eu não sei, talvez já o tempo já tenha... posso? Né? Bom, eu vou falar um pouquinho então. Se alguém ficar incomodado, comece a bater palmas que eu paro, né? Então, por favor, não aplaudam nunca, mesmo quando terminar. Não, eu vou fazer isso porque na primeira
da primeira conferência, eu tinha dito que as conferências não foram apresentadas por ordem cronológica, como seria ideal, mas eu propunha ao público que tentasse fazer uma conexão entre os vários, como um exercício intelectual, entre as várias palestras. Mas me ocorreu também que sempre há alguma mente maligna que iria achar que eu estava querendo jogar para o público uma tarefa que era do coordenador de fazer isso. E o problema das mentes malignas é que frequentemente elas têm razão, né? Então, eu vou então tentar rapidamente tentar um pouco, não costurar, mas fazer alguma relação entre as várias palestras que foram aqui apresentadas. É um problema difícil, porque de Santo Agostinho a Fukuyama são 15 séculos, né? E se acrescentamos Platão, que inspirou Santo Agostinho, são 25 séculos. Então, realmente é um panorama fantástico que, para o historiador, é complicado fazer esse tipo de conexão. Para os filósofos, não. Porque o historiador acha que cada historiador, cada pensador escreve de acordo com o seu tempo. Então, esse tipo de ligação fica realmente problemático. No entanto, é verdade também, como nós vimos com Maquiavel e como Marco Lucchesi fez aqui, hoje, esses autores todos conversam entre si. Eles passeiam, conversam entre si sobre séculos. Você fez isso aqui hoje, né, falou de Platão até hoje, os 25 séculos você cobriu nesses 50 minutos. Então, existe aí realmente algo que um autor de História das Ideias chamou o The Great Chain of Being, quer dizer, a grande corrente do ser, que é este diálogo transsecular. E, nesse sentido, então, talvez não seja tão fora de propósito tentar fazer aqui algumas conexões entre as palestras. Eu vou salientar 3 temas que eu acho que apareceram em todas elas, que é o tema do tempo, o tema da agência, isto é, quem comanda a história, ela é comandada por quem ou por quê, o problema do sentido da história, se ela tem um sentido e sim, ou se é algo sem sentido algum, e o problema do percurso da história. Se a história é algo linear, é algo que vai e vem, é algo circular, etc. Eu creio que esses temas estão todos presentes nas palestras que foram aqui, né? Começando com Agostinho, que escreveu no século IV e V. A ideia de tempo foi ele, talvez, o primeiro a trabalhar essa ideia de tempo filosoficamente, embora fosse um tempo mais, e como ele diz, passado, presente e futuro se encontram na consciência do homem. Era algo um pouco mais individual, mas estava bem presente. E o tempo é fruto da criação, da criatura, isto é, Deus não tem história. Deus não tem tempo, quer dizer, o tempo é obra da criatura. E é este tempo que ele tenta discutir. E o agente da história, para ele, obviamente, é a providência divina. O homem não é agente de sua história, né? O agente da história é a providência divina. E o sentido da história é um sentido que é dado de fora também pela transcendência. Não é um sentido que é dado de dentro da história. E é curioso que nele o futuro predomina sobre o presente e sobre o passado, porque isso tudo está voltado para o futuro, para a vinda, a parousia final. E, nesse sentido, a história tem fim. Vai terminar de maneira dramática, mas com consequências distintas e opostas para os eleitos e para os não eleitos. Maquiavel escreveu 11 séculos depois de Agostinho. E nos deu esse exemplo fantástico da conversa com os antigos. Então já está aí a ideia do peso do passado sobre o presente. Embora ele fosse um pouco crítico da ideia do Cícero de história como mestre da vida, no entanto, ele o tempo todo estava conversando com essas pessoas do passado e dando uma certa continuidade, e pelo menos entre o passado e o presente. O agente da história para Maquiavel, que vivia ainda no mundo cristão, no entanto, já está bastante explícito que a providência está sendo substituída pela fortuna. Quer dizer, e a agência humana já está introduzida ali pela virtude. Então, já há aí uma mudança na concepção da agência humana. Ele não me parece que Maquiavel tenha a ideia de um percurso linear da história e nem sequer de um fim da história dentro do que ele coloca. No entanto, essa temática dele, da diferença entre a agência e
e a ideia do passado e do tempo, que o tempo aqui já não é mais individual, o tempo já é coletivo, não é um coletivo ainda universal, mas pelo menos de cidades, né? Quer dizer, Roma, Florença, etc. Bom, Vico, né, o que já falou que sobre ele, os pontos que eu queria destacar, quer dizer, ele falou 150 anos depois de Maquiavel, e os pontos centrais, o primeiro deles, naturalmente, que você insistiu bastante, que é o ponto, digamos, epistemológico, quer dizer, a criação da nova ciência, e ele hoje, pelo menos no nosso departamento de História, Vico hoje é reconhecido como um autor fundamental, como o pai da história, da historiografia moderna, isto é, a ideia de uma nova ciência distinta das ciências exatas. No que se refere à agência, que é muito curioso, porque Vico era muito católico. Então, obviamente, ele ia ter problema com a providência, que Maquiavel disfarçou, mas você usou a expressão que está escrita aqui. Ele embutiu a providência na história, como Teilhard de Chardin faria depois, ou como Hegel fez com o espírito. Ele embutiu aquilo da história, de modo... aí ele se tranquilizava em relação à teologia, mas acabava transferindo para a humanidade a autoria de sua própria história. Então, isso eu acho que também é um extraordinário avanço que o Vico introduziu. E, finalmente, e daí, e ao fazer isso, ele pôde fazer uma teoria geral da história, que era válida tanto para eleitos e não eleitos. Ele escapou desse problema de Santo Agostinho. E também esboçou pela primeira vez a ideia de história com algumas fases da história. Quer dizer, embora talvez não no sentido de aperfeiçoamento constante, mas pelo menos há aí umas certas fases da história que ele antecipou. E o Rouanet nos falou sobre a ilustração. E aqui, né, eu creio que se eu interpreto mal, depois ele me corrija, não há dúvida sobre a agência humana, que o homem é o agente de sua história. E aqui, eu creio que a ilustração deu à história uma direção. Uma direção, quer dizer, uma história que é comandada pela razão e caminha na direção do progresso. Então, há aqui uma agência humana e um caminho, né, em direção ao progresso. Este progresso não se coloca um fim a este progresso, é algo um pouco indefinido, mas, enfim, há esta direção de progresso. Esta visão da história como progresso se exacerbou no século XIX, e aí sim introduzindo muito precisamente fases. Não só a história segue numa direção ascendente de progresso, mas ela tem fases. E aqui entra Marx, entra Comte, o modo de produção de Marx, os estados teológico, metafísico e positivo de Comte, etc. E dentro também de um otimismo extraordinário, que nenhum deles... Bom, pode-se dizer, né, que medida Marx tem o fim da história, né? Eu acho que até certo ponto pode-se ver em Marx, e tal, até eventualmente... Exato. E isso foi até o século XVIII, XIX. Ortega, eu creio que, pelo que ouvimos aqui de Arno Welling, ele radicaliza realmente a historicidade do homem e a agência do homem. E aqui, nesse ponto, as fases que Arno nos citou aqui, né? O homem não tem natureza, o homem tem história. E ele é um agente, a história é o produto da ação do homem. E que também não tem necessariamente uma direção pré-determinada. O homem é um projeto, ele é um novelista de si mesmo. Então, nesse sentido, é extraordinária essa posição do Ortega y Gasset. E ele esquece ou ignora a faseologia do século XIX em relação à história. Ele não estabelece nenhuma direção precisa e nem um fim, né, para essa história. Bom, chegamos hoje, a situação de hoje, trocamos algumas ideias com Rouanet, né, e eu na palestra dele. Eu creio que hoje estamos numa situação que todas estas visões de fim de história, de progresso indefinido, ou de fim de história, seja na vertente marxista, seja na vertente do liberalismo, creio que estão razoavelmente desacreditadas, acho que não tanto para Rouanet como para mim. Estamos num mundo com ausência de utopias, quer dizer, o futuro hoje não nos
se nos comanda é pela catástrofe, e não pela utopia. Né? Não há nem laicas, nem religiosas, nem transcendentes, nem imanentes. Há uma certeza em relação ao próprio sentido da história e ao seu percurso evolutivo. O homem continua agente dessa história hoje, não há dúvida sobre isso. Mas agora, como agente da história, ele pode ser fautor do Apocalipse, do próprio Apocalipse, isto é, a própria destruição do ser humano. São tempos, a meu ver, na minha percepção, de insegurança e de incerteza, e que talvez neste momento, em vez de recorrer a filósofos e historiadores, talvez nós pudéssemos recorrer aos poetas. E faço isso um pouco em homenagem aos poetas da academia. Eu creio que alguns hoje veem a história como Macbeth via a vida. O Vanier citou a frase, né? A vida, história por analogia, é um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. Outros se deixam ficar na perplexidade, anotada por outro poeta. O dia não veio, o bonde não veio, o juízo não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José. Outros ainda acham uma saída na resignação do poeta tísico diante do diagnóstico do médico. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Né? Mas eu creio que talvez o mais adequado para a situação de hoje seriam alguns versos escritos há 25 séculos atrás e colocados na boca de Prometeu, acorrentado à rocha por Zeus. Como sabe, Zeus, o deus máximo, tinha planejado extinguir a raça humana, que era o Apocalipse grego, e que o semideus Prometeu decidiu salvar. E aqui o diálogo, então, de Prometeu, preso à rocha com o coro, que eu cito, e peço desculpas a Marco por não citar em grego, né? O coro diz: fizeste algo além do que nos contaste? Prometeu: fiz com que os homens deixassem de antever sua ruína. Coro: que remédio lhes deste para essa doença? Prometeu: infundi neles cegas esperanças. Coro: foi um grande presente que deste aos homens. Obrigado aos poetas, obrigado a todos. E anuncio então as próximas conferências. No dia 30 de outubro, na Teatro Magalhães Júnior, às 5h30, inicia o ciclo de conferências, A Crítica sob Suspeição? Coordenado pelo acadêmico Ivan Junqueira, conferencista é o acadêmico Eduardo Portela, com o título A Teoria Literária em Questão. Os próximos eventos, dia 25 de outubro, 17h30, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, Seminário Brasil-Brasis, Conversa de Botequim, Bar Boêmia Intelectuais, coordenação de Domício Proença Filho. Palestrantes Carlos Lessa, Hermínio Belo de Carvalho, Paulo Thiago de Mello e Sérgio Cabral Santos. No dia 31 de outubro, quarta-feira, 17h30, no mesmo teatro, comemoração aos 110 anos de Drummond, teremos o recital de poesia Sete Vozes de Drummond, roteiro, direção e interpretação do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Muito obrigado a todos, né, e boa noite.